Eu gostaria de pedir para que você, por gentileza, abra sua Bíblia comigo no livro de Efésios. Efésios, no capítulo de número 6, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, e nós vamos ler a partir do versículo 10. Glória a Jesus. Todos encontraram? Digam amém. Alguém não encontrou? Diz assim, a partir do versículo 10: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar, presta atenção, nem contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, sendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, ou o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Meus queridos, eu quero só refletir com vocês, rapidamente, sobre esse texto. Eu não gosto de ficar guerreando muito, com relação ao texto que o Senhor me direciona para ministrar a palavra, porque às vezes a gente recebe o direcionamento para um texto, e é ali que o Senhor quer falar conosco, e a gente fica, mas e se tivesse outro? E aí você começa a passear na Bíblia, por um monte de textos, e acaba ficando sem texto nenhum, porque na verdade o Senhor queria te direcionar. E quando eu entrei hoje à tarde, nós estivemos na casa do irmão Marcos Siqueira, e estava demorando um pouco vir, e eu fiquei um pouquinho apertado, porque eu sabia que teria que meditar em algum texto para estar ministrando com os irmãos, e eu me reservei lá um pouquinho, e o Senhor já me direcionou esse texto, e dele eu não quis sair. Então, eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos aqui, para que nós possamos pensar um pouquinho sobre o que o apóstolo Paulo esteve aqui ministrando, através de uma escritura, de uma carta, que ele enviou à igreja de Éfeso. Na verdade, uma carta que não somente ficou parada na igreja de Éfeso, porque era uma circular,
Quando Paulo escreveu essa carta, ele encontrava-se preso em Roma, e ele não tinha outra forma de comunicação com os irmãos, a não ser escrever uma carta. Hoje, nós temos muitas possibilidades de comunicar com os irmãos. Quando a gente precisa ter acesso a vocês, faz um grupo de transmissão, faz um grupo os grupos de departamentos que nós temos, a gente manda uma mensagem, manda um recado, a gente vai para uma pessoa e diz: fique firme, fique de pé, Jesus está contigo, vai dar tudo certo. Mas o apóstolo Paulo não tinha essa oportunidade de diariamente estar fazendo isso com a igreja. Portanto, periodicamente ele estava ali aproveitando o momento ocioso, o momento em que ele podia escrever, para que ele pudesse se comunicar com os irmãos através dessas cartas. E ele escreveu então, portanto, essa carta aos irmãos da igreja de Éfeso, visto que os irmãos sabem que nós acabamos de ler um texto que fala de armaduras, é como se fosse um cenário de guerra. O apóstolo Paulo está falando com a igreja, dizendo para a igreja se vestir como um soldado, mandando cada um ir lá no seu baú e escolher, não uma camiseta, gola polo, uma camisa, colocar uma gravata bonita, se preparem hoje, culto do domingo, venham de sapato brilhoso, nada disso. Ele estava falando o seguinte: olha, procura a roupa de guerra e vista-se. A gente pensar um pouquinho sobre esse texto, nós começamos a ficar cientes de que a nossa vida espiritual não é uma brincadeira, não é uma vida comum, gente. A vida do crente não é uma vida comum. A gente está de vez em quando tentando fazer que a gente relembre isso, porque às vezes nós tendemos a levar a nossa vida como se nós fôssemos pessoas comuns, e não somos. Eu digo comum assim, aquela pessoa que está numa sociedade e que amanhece o dia, que trabalha, que vai à escola, que vai à faculdade, que visita os amigos, que come um prato de feijão e terminou o dia, tomou um açaí. Ninguém mais faz isso, tomar açaí. Mas essa vida normal da sociedade, nós precisamos entender que para o crente ela não basta. Mais do que uma pessoa, um agente social, mais do que uma pessoa que faz parte de uma sociedade, nós somos pessoas que somos de outro país, cidadãos de outro lugar, de uma pátria que não é esta. Estamos aqui temporariamente em uma terra alheia, possuída por um exército que nós não fazemos parte dele, mas ao contrário, nós fazemos oposição a ele. E todos os dias, ao acordar, eu tenho que saber que existe um exército pronto para me atacar, e eu preciso estar pronto para me defender. Se eu não tiver a consciência de que eu não tenho um dia comum como todas as pessoas, porque a minha vida é uma batalha diária espiritual, eu vou perder todas elas. A gente sabe que a vida da gente é uma batalha diária, mas quando a gente fala de batalha diária, a gente tem aquela tendência de pensar nas dificuldades que a gente enfrenta, nos desafios financeiros, nos desafios que eu vou enfrentar para vencer, para colocar comida na mesa, para vencer os obstáculos mesmo da vida. Mas nós, além desses obstáculos, nós temos uma vida espiritual e uma guerra travada todos os dias. E eu queria chamar muito a atenção dos irmãos, para que nós possamos pensar. Primeiramente, eu queria que nós pensássemos que não podemos esquecer de que nós estamos em uma guerra. Não pode acontecer de o crente, gente. É por isso que às vezes o crente cai. Às vezes a gente sai com um amigo. Se eu esquecer que esse amigo a qualquer momento pode ser uma arma do diabo contra mim, se eu esquecer disso, eu posso ser acertado. Às vezes nós estamos em determinados ambientes que ali naquele ambiente eu sou um cidadão do céu,
sou um soldado armado até os dentes, pronto para uma defesa, ou deveria estar, mas se eu não faço assim, certamente o meu adversário vai dizer: olha aí, marcando bobeira, num ambiente desse aí, todo despreparado, desmunido, né? Desarmado, vai ser moleza. Então, gente, se eu não tiver primeiramente a consciência de que eu estou numa guerra, eu perco a guerra. E o apóstolo Paulo sabia disso. Ele escreveu para os irmãos de Éfeso para que eles ficassem atentos. E ele começa dizendo assim lá no versículo 10. Se você puder ficar com a sua Bíblia aberta, fique. Efésios 6 e 10. Ele começa dizendo o seguinte: olha, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, e revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque nós não temos que lutar contra a carne e sangue, mas nós temos que lutar contra os principados, nós temos que lutar contra as potestades, e não é em um mundo dimensionado fisicamente. Esses seres celestiais, eles ficam aqui no andar de cima. Muitas vezes a gente não tem essa percepção, porque nós não olhamos muito para cima espiritualmente falando. A gente tem muito aquela tendência de a relação horizontal, mas a relação vertical pouco nós temos. E a nossa relação com o mundo espiritual, ela não está na vertical, ela está aqui na horizontal, ela está na vertical. Se eu quiser me relacionar com esse mundo espiritual, não é aqui, na vertical. Então, nos lugares celestiais, além do físico, tem alguém de olho em mim. Gente, parece assim um negócio sinistro. Aonde você vai, tem um GPS em você. Tem alguém querendo te atacar. Parece louco isso, mas é verdade, e a gente às vezes não percebe. Então, a primeira coisa que o apóstolo Paulo diz para os Efésios é o seguinte: olha, a nossa luta, a nossa guerra, não é com a sua esposa, não é com o seu esposo, não é com o seu irmão, não é com o seu filho. Preste atenção, às vezes você está maltratando pessoas ao seu redor, e nem está se dando conta de que você está sendo usado. Você deixou de vencer uma guerra, foi manietado e está sendo arma do seu inimigo para derrubar outras pessoas. Venceu, ele venceu, você já perdeu. E eu queria que nós tivéssemos aqui em Alto Alegre um cuidado. A igreja em Alto Alegre, tenhamos um cuidado de percebermos, porque nós estamos numa guerra todos os dias. O inimigo, ele não dormita. À noite, não tem problema, eu vou trancar minha porta. Durante essa pandemia, teve uma profecia que repercutiu, não sei se vocês ouviram falar. Uma pessoa foi ao monte, um santo de Deus, foi ao monte, e o Senhor revelou para ele que num dia de maio, se eu não me engano era dia 6 de maio, uma sexta-feira, ia escurecer tudo. E que todo mundo comprasse velas brancas, acendesse e comprasse não sei o que, um monte de coisa lá, e trancasse a porta de casa, porque ia ficar 3 dias numa escuridão, o mundo ia ficar numa escuridão, e os demônios iriam sair tudo aí à procura de te encontrar lá na tua casa, e eles iam bater na tua porta, e iam se travestir de um conhecido seu, de um amigo seu, e quando você abrisse a porta pensando que era o teu amigo, ele entrava na sua casa. Não abra a porta para ninguém, 3 dias sem abrir a porta para ninguém. E eu fui indagado sobre essa profecia por algumas pessoas daqui da igreja mesmo, e eu disse: irmão, fique tranquilo, que o inimigo, ele não é físico, gente. O inimigo, ele pode entrar na sua casa sem que você precise abrir a porta lá no portão.
O inimigo, ele entra dentro da sua casa, ele visita o seu quarto, mesmo a sua porta estando trancada. Ele entra dentro da congregação, ele entra até dentro, aqui em cima do altar, e às vezes usa pessoas aqui em cima. Ele é espírito, ele está em todos os lugares. Agora, às vezes a gente não consegue perceber e cai nas ciladas. A nossa luta não é contra a carne, contra aquilo que é palpável. Eu queria que os irmãos entendessem uma coisa. Nós temos 3 inimigos muito grandes para que nós vençamos. O primeiro inimigo que eu queria que os irmãos entendessem que nós precisamos vencer está dentro de nós. É a nossa carne. Eu preciso diariamente vencer a carne. Segundo inimigo que eu preciso que nós vençamos está ao nosso redor. Precisamos vencer o mundo. E o terceiro inimigo que nós precisamos vencer está ao nosso derredor. É o diabo, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. E o apóstolo Paulo diz o seguinte: olha, a nossa luta não é contra a carne. Então o primeiro inimigo aqui nesse momento saiu de cena. E nem é contra o sangue, referindo-se a pessoas. Também não é o mundo aqui ao nosso redor. A nossa luta é contra os principados, contra as potestades. É contra o diabo que a gente precisa neste momento lutar. E nós temos, irmãos, que quando a gente pensa em lutar, conhecer o nosso inimigo, porque se é um espírito, o mundo espiritual, o mundo invisível, eu não consigo enxergar com os meus olhos físicos, com os meus olhos materiais. Eu preciso ter uma visão espiritual para que eu possa conhecer o mundo espiritual, sim ou não? Então a primeira coisa que eu queria que nós víssemos agora: é importante que nós conheçamos o nosso adversário. É impossível você vencer um inimigo se você não souber nem quem é, de onde vem, não sei. Irmão, você está na guerra, irmão, estou na guerra, estou na batalha. Eita glória! Contra quem, irmão? Não sei, mas estou aqui. Não sabe nem para onde mira, não sabe onde é que o inimigo se manifesta. Olha, o texto mostra que vencer as astutas. O inimigo, irmão, ele é astuto. O que é astuto, gente? Traiçoeiro. Uma coisa premeditada, realmente sabendo a sua fragilidade para te derrubar. O inimigo, ele é astuto porque justamente ele estuda você. Você pensa que não tem ninguém te olhando? Você pensa que não tem alguém estudando os seus passos? Você pensa que não tem alguém estudando o seu comportamento? A forma como você lida, a forma como você é crente, a forma como você compra e paga as suas dívidas, a forma como você se comporta na escola, a forma como você fala, tem alguém estudando você. E as astutas, porque ele vai planejar uma cilada para você cair. E essa guerra começou quando, gente? Que eu nem sabia disso. Será que ela começou lá em Jesus, nos tempos de Jesus? Será que essa guerra começou quando? Gente, essa guerra começou muito antes até de o homem existir. Essa guerra do inimigo contra todo aquele que é de Deus. Os irmãos sabem que, obrigado, irmão Marcos, lá no Éden poderia estar tudo bem se ele não estivesse estudando o comportamento de Eva e de Adão. Ele foi astuto, ele foi estudando, foi chegando. Ele viu que era possível usar a cobra como um fruto que poderia
convencer aquela mulher de que pode fazer. Veja, o inimigo ele vai chegando para você de uma forma pronta para te convencer, e convence mesmo. Muita gente é convencida e cai nas ciladas. Lá em Ezequiel, no capítulo 28, versículo 14, eu acho que eu nem vou ler. Eu achei que a gente ia falar pouquinho, e eu não queria falar mais do que uns 20, 25 minutos, e pelo que eu estou vendo, vai passar disso. Depois vocês podem ler Ezequiel 28, 14 a 17, porque nós vamos notar que antes ainda do Éden, o profeta já vai falar que Satanás propôs no seu coração a presunção, a guerra contra o próprio Deus. Isaías 12 e 15 vai completar essa palavra. Então, ele é astuto, e eu queria que os irmãos pensassem aqui uma coisa, gente. Se você só tem 20 anos de idade, 15 anos, 12 anos, ou até mesmo que você tenha 80 anos de idade, aqui dentro da igreja não está, mas em casa de repente, e você fala assim: não, eu já sou maduro o suficiente, eu sei, eu tenho experiência, eu sei, eu conheço muito bem as ciladas do inimigo. Você nasceu agora, há milhares de anos que ele já trava guerras, que ele já vence batalhas, ele sabe muito bem, e tem muito mais experiência do que você, para te derrubar. Ele é astuto. Isso significa dizer, gente, que ele vai planejar uma frente de batalha, e vai deixar no jeito para te pegar, organizada, tudo no ponto. Os melhores soldados, gente, vocês acham que os melhores soldados, eles vão para onde a guerra está mais difícil de ganhar, ou para onde está mais fácil? Aonde é mais fácil o inimigo vencer uma guerra? É aqui dentro da igreja com você, ou é lá mesmo na balada, lá no mundo, já com... É muito mais difícil ele vencer aqui, não é? Com os crentes, supõe-se. Então, ele vai preparar os seus melhores soldados, é para você mesmo, não é lá para fora. E eu queria que os irmãos lembrassem que essa guerra não é contra aqueles que já são dele, é contra aqueles que um dia levantaram a mão aqui e disseram: eu quero aceitar Jesus como meu Salvador, eu quero o céu. É para você que a guerra está posta. E o apóstolo Paulo estava preocupado com a igreja de Éfeso, e eu aqui preocupado com as nossas vidas, porque existe um projeto do inferno para te derrubar, e eu quero que você nessa noite saia daqui com os olhos espirituais abertos. Jesus tem vitória para a tua vida nessa noite. Não existe ninguém que esteja fora do projeto do inimigo. Ele quer todos. A minha vida é tão tentada, eu queria ser que meu irmão fulano, é tão sossegado, né? Irmão, não tem ninguém que esteja fora desta batalha, a menos que essa pessoa já seja dele, e aí esteja com a aparência de que é do reino, mas seja um adversário disfarçado aqui dentro. É pior ainda, ele vai derrubar você mais depressa. Você pensa que ele não é teu inimigo, e ele é. Todos estão debaixo da mira dele, assim porque também todos estão debaixo da mira do Senhor, porque Jesus deu a vida, né? Deus deu o seu Filho para todos os que nele creem. Então veja, assim como o plano da salvação é para todos, o plano da guerra para o inferno, para que desvirtue o plano da salvação, é para todos eles também. Ninguém está de fora, nem a criança, nem o adolescente, nem o idoso, nem a idosa, ninguém. Todos nós estamos em uma guerra. Pode dizer amém? Estamos em uma guerra. Então o inimigo está preparando ciladas. E como ele é experiente, ele vai preparar métodos, ele vai estudar o campo. E gente, me perdoe,
Enquanto muitas das vezes a gente não está nem preocupado de estudar o campo dele, de estudar as estratégias dele, ele está estudando como te derrubar. Gente, é tão grave isso. Dá para vocês pensarem um pouquinho? É tão grave isso. Às vezes nós não estamos sequer preocupados se o inimigo está se lixando comigo. E ele está no ponto de te levar. Porque ele está estudando a forma melhor que tem de te tirar do ministério. A melhor forma que tem de tirar as amizades que você tem dentro da igreja. A melhor forma que tem de tirar de você os planos de ler a palavra, de tirar de você aquilo que te faz crescer dentro da casa do Senhor, tirar de você o momento da oração, tirar de você aquilo que engrandece o reino, de evangelizar pessoas. Alguma coisa ele vai fazer, está estudando, está preparando, e às vezes a gente está, ai que bom, a vida é tão bela. Oh, como Jesus é bom. A Bíblia diz que o Deus desse século, o inimigo, cegou o entendimento das pessoas. Então veja, primeira coisa que ele vai fazer é te cegar, para que você não veja nada. Você já imaginou um exército todo pronto para vir contra você, e você sem ver nada? Não é cegueira física, gente. Às vezes a gente está de pé, está vendo tudo aqui, mas vendo material. Quantas pessoas, quantos cristãos já perderam a visão espiritual, gente? Quantos cristãos não conseguem mais enxergar os planos do inimigo? Por quê? Porque está cego. É preciso ter muito cuidado, porque ele cega, não é os olhos físicos, ele cega o entendimento. Ele colhe, às vezes aqui, estamos aqui dentro da casa do Senhor. Eu estou pregando a palavra, é a semente. Ela deverá brotar no seu coração, aí deverá ter uma terra produtiva. Mas Jesus disse que as aves de rapina, ele vem jogando às vezes, colhendo a semente plantada no coração, para não germinar, vai tirando, a pessoa vem aqui, ouve a palavra, sai e volta, vazia do mesmo jeito, porque do seu coração foi retirada pela ave de rapina, porque ele cega você, ele tira as suas armas, ele te desnuda espiritualmente, e muitas vezes a gente fica achando que estamos muito bem. Te prepara, porque nós estamos dentro de uma guerra. Eu oro nessa noite para que o Senhor abra os olhos desta igreja. O inimigo não vai cegar você. O inimigo, não vou dizer de novo, o inimigo não vai cegar você. Você não vai olhar para essas coisas com olhares físicos, porque nós não estamos em um mundo físico. Mundo físico é lá fora. Você vai olhar com o teu olho espiritual, porque você vai vencer essa batalha. Jesus te chamou para isso, e aqui está o seu manual. Oh, glória a Jesus. É importante a gente pensar, pessoal, que às vezes as pessoas têm aquela ideia do seguinte: não, as coisas do inimigo são conhecidas, tem que ter cuidado. As coisas do inimigo são conhecidas, de longe a gente já sabe logo o que foi. Porque a gente sabe que o inimigo, a gente pinta para as crianças, é aquele bicho feio que tem uns chifrões, né? Como é aquele garfo grande, como é que chama? Na mão. É assombroso, então de longe, ó, sai fora. É conhecido. E tem que ter cuidado, porque às vezes o inimigo, a Bíblia diz que ele se traveste até em anjo de luz. Você olha e diz assim: meu Deus, que anjo, eu quero adorar. O inimigo não é bobo. Ele vai chegar a você de uma forma que, se você não estiver em oração e leitura da palavra, você não vai reconhecê-lo. As propostas do inimigo nos parecem ser muito boas. Os irmãos querem ver? Jesus estava 40 dias
em jejum e oração, leitura da palavra, afinidade com o Pai, o inimigo chegou. Agora, não pense que o inimigo chegou dessa forma aí que a gente pinta. Jesus estava em carne. Ele poderia ser tentado e de repente até ser vencido, se ele não estivesse em oração, em comunhão com o Pai. E o inimigo chegou para ele dizendo o seguinte: olha, você tem poderes, deixa eu te ajudar. Você está com fome 40 dias. Essas pedras aqui, não é bem facinho? Tu consegue transformar em pão? Consegue? Transforma, come. Olha que ideia boa para quem está morrendo de fome, 40 dias. Jesus poderia dizer assim: amigo, que ideia boa, eu não tinha pensado nisso. Transformar pedra em pão, comeu, pronto, acabou. Fome foi embora. Gente, que ideia maravilhosa. Não é assim que às vezes a gente faz? O inimigo chegou com uma proposta muito boa. A proposta para você vai ser muito boa. Tem sido muito boa. A proposta do mundo é muito boa. Por que as pessoas dizem o seguinte: ah, lá fora eu não era assim, somente depois que eu vim para a igreja é que está assim, 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 mas quando eu saio com meus amigos é assim, meus amigos lá da igreja não é assim. O inimigo vai enfeitando as coisas lá fora para você. Você pode cair, tenha cuidado, abra o seu olho. Elas vêm prontas para nos arrastar. E quantos têm caído nisso? Glória a Jesus. Para que possais resistir o dia mau. Gente, que dia é o dia mau, hein? Todos os dias não são dias maus? Dias maus? Eu quero terminar já já, tá? Para que possais resistir o dia mau. Que dia mau? Todo dia é mau. Mas eu queria que os irmãos pensassem o seguinte: é muito interessante nós pensarmos que o momento que nós estamos mais vulneráveis não é o momento em que nós estamos prontos para o combate. É o momento em que nós supostamente vencemos o combate e a gente guarda as armaduras e vai fazer o churrasco. Sim ou não? É ou não é? Esse momento a gente está vulnerável. Porque, às vezes, é importante a gente pensar que toda guerra para ser vencida, gente, ela tem que ter estratégia. Se você não tiver estratégia para vencer o inimigo, você perde. A gente acabou de ver que ele tem estratégia para você. Então, eu tenho que ter estratégia para com ele. E, às vezes, nós criamos a nossa estratégia e fazemos um barulhão, e a gente resiste e ele foge. Mas o apóstolo diz assim: olha, havendo feito isso, ficai o quê? Vamos lá, ficai firmes. Fica firme, fica no ponto. Por quê? Porque quando nós temos aquela sensação de que vencemos, o inimigo tem a sensação de que perdeu e ele se afasta. Vamos se afastar, gente, recua, recua, recua. O crente ali é orador, recua. Pronto, todo mundo recuou, o crente está bem. Será que ele desistiu? Quando você menos pensar, bora fazer o churrasco, venci, a vitória é nossa, você está aí todo de boa, quando de repente o inimigo... E aí esse momento, que vem depois de um momento de recuo, que vem depois de um momento de aparente bonança na sua casa, aparente bonança no seu ministério, está tudo bem, ninguém te atrapalha, ninguém fala mal de você, não tem nenhum problema. Esse momento que está uma bonança toda, abra o olho. Pode estar sendo quase o momento do ataque. Às vezes a gente, quando está no meio do ataque, eu não sei se isso acontece com algum de vocês, mas parece-me que quando a gente está no ataque, o crente fica um crente de oração. Quando está no meio da luta, o crente ora até de madrugada, irmão. Quando está no meio da luta, a coisa fica pesada. O crente está lá no jejum, está no propósito, está no olho. Mas quando a bênção chega, o crente não vem mais para o culto. Quando o emprego chegou, o crente não vem mais para a doutrina. O crente não vem mais para o culto de oração, irmão. Por quê? Porque está na bênção. Vem só no domingo, quando dá. Se a gente for para a praia, se a gente arrumar uma outra coisa para fazer, a gente deixa para ir no outro domingo. A gente não se reúne, então a gente começa a ficar a nossa vida do nosso jeito.
E o inimigo está sempre ali no ponto. Se você tiver uma pausa na tua vida, eu quero dizer hoje, o inimigo não tem pausa para com você. Gente, eu vou terminar. Só o sangue de Jesus. Ele sabe exatamente quando você recua e você guarda as suas armaduras. Ele sabe, ele não está te estudando. Lá em 1 Pedro 5:8, ele está ao nosso derredor. Ao nosso redor está quem? Os anjos do Senhor a proteger. E ao derredor está quem? O inimigo. O inimigo é o leão, é isso? Ele está o quê? Bramando como um leão, fazendo barulho como um leão. Barulho para te intimidar. As presas dos leões, elas sentem medo. Quando os leões fazem aquele rugido bem grande, elas sentem medo, e quando elas sentem medo, elas ficam vulneráveis e eles atacam. O inimigo fica bramando, e você vê o bramido do seu lado direito e esquerdo, e às vezes você fica com medo. Às vezes a gente quer enfraquecer só de ouvir esse burburinho do inimigo aí fora. E aí, neste momento, não é momento de você ficar com medo e baixar a cabeça. É momento de você se levantar. E aí o apóstolo Paulo disse: revistam-se das armaduras de Deus, para que vocês resistam o dia mau. Eu queria falar sobre cada uma dessas coisas, mas eu não sei se eu tenho mais tempo. Porque quando nós falamos em armaduras, ele acostumado, que o apóstolo Paulo já estava sendo preso já pela terceira vez, e ele sempre vivendo ao lado disso, os soldados romanos, a opressão sobre Israel, ele sabia exatamente como era cada parte da roupa de um soldado, e ele pega aquilo que é tão comum à igreja de Éfeso, ele diz assim: olha, eu vou fazer aqui uma metáfora, para que vocês entendam bem como funciona o reino espiritual, porque é tão real quanto o reino material. Da mesma forma que vocês olham para Roma, e que vocês veem Israel, e o reino romano vem sucumbindo a Israel fisicamente, eu quero que vocês entendam, o mundo espiritual é do mesmo jeito. O Israel de Deus é do mesmo jeito. E aí ele começa dizendo o seguinte: estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Vou só passar aqui por cima, gente, sem muita delonga, para que a gente possa ver o que o apóstolo Paulo estava orientando aquelas pessoas, e o que eu e você também precisamos nos orientar. Ele diz: olha, vista os lombos com a verdade. A verdade, ele comparou a um cinto, né? A um cinto que você coloca, porque é nesse cinto que você acaba protegendo os seus lombos, acaba colocando ferramentas necessárias para que você utilize. A espada fica pendurada no cinto, a sua couraça fica amarrada no cinto. Então é um acessório muito importante. E ele disse assim: olha, cinja aí os seus lombos com a verdade. E aí há aquela interpretação de pessoas que dizem assim: a verdade, então, portanto, é só eu não falar mentiras, então já estou cingido com o cinto da verdade. Mas na verdade, quando ele fala da verdade, ele está falando da palavra. Jesus diz, lá em João no capítulo 17, versículo 7, ele diz assim: ó, a minha palavra, ela é o quê? Ela é o quê? A ver? Vocês estão vivos? A minha palavra é a verdade. Estejam cingidos os vossos lombos com a verdade, com a palavra. A palavra do Senhor, ela é uma proteção para os nossos lombos. Primeira ferramenta para alguém que quer vencer o inimigo: não se apartar da palavra. Gente, eu posso ouvir um amém? E eu vou dizer de novo: a primeira ferramenta para quem quer vencer o inimigo, essa guerra que a gente já viu que ela é real, não se apartar da palavra. É
impossível, nem queira, nem entre na guerra. Aliás, você já nem está mais na guerra se você não tem intimidade nenhuma com a palavra. E vestida a couraça da justiça. A couraça da justiça, na verdade, a couraça do soldado, ela protegia principalmente aqui os órgãos vitais, coração, esses órgãos que se fossem setados, você poderia morrer. Certamente morreria. Couraça. Os irmãos sabem que esses vaqueiros do interior, eles têm uma couraça, né? Um gibão de couro. E esse gibão de couro é para que quando eles corram no mato, os garranchos que passarem naquele couro, como é um couro ressecado, já morto, ele não rasga com espinho, ele não rasga com coisa pouca não, ele é firme, ele protege a sua pele. Então, em vez de passar aquilo na sua pele, passa no couro que você está vestido, nessa couraça. A couraça do soldado, ela estava como se fosse uma espécie de colete de policial. Esses coletes que eles vestem para proteger o tórax, que era feito de couro molhado. Então, as flechas não atingiam as partes vitais dos soldados. E ele diz o seguinte: olha, vistam essa couraça com a justiça. Irmãos, quem é que justifica o crente? Não é o evangelho? Por isso que ele disse, essa couraça de justiça, ela nos purifica, ela nos deixa reto. Por isso que a Bíblia diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Se você está em Cristo Jesus, está protegendo os seus órgãos vitais. Por quê? Porque alguém te condena, mas você vai lá e diz, o evangelho me libertou. O poder do evangelho já tirou de mim essa culpa. Eu estou retificado, eu estou justificado. O inimigo vai trazer um monte de acusações para você. Você vai dizer o seguinte: o sangue de Jesus já me lavou. Quantas pessoas que não conseguem mais se levantar, irmão, por causa do peso, do pecado? Porque na sua consciência só tem as flechas que o inimigo lançou, aquilo que inunda os seus órgãos vitais, aquilo que poderia ser a sua vida, torna-se a sua maldição, derramando o seu sangue, a sua vida, por conta dessas flechas. O inimigo vai entrando, emaranhando isso em você. Mas se você está revestido da couraça da justiça, você sabe que Jesus já te justificou de tudo isso. Calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Eu vi alguém falar na internet, ilustrando isso, falando que a bota dos soldados era uma bota suficientemente pronta para que, se você pisasse em cima de qualquer espinho, qualquer coisa que o seu exército inimigo jogasse, que eles jogavam para furar os pés dos soldados, para que eles não avançassem, para furarem os pneus dos carros, e, enfim, maltratarem os cavalos, tudo aquilo que eles jogavam, os soldados tinham uma bota suficientemente boa para que ela ultrapassasse, você pisasse e isso não te causasse nenhum problema, não furasse os seus pés. É muito importante a gente saber que, quando ele diz assim, olha, nós precisamos nos revestir do Senhor, fortalecei-vos no Senhor. A proteção que vem para a nossa vida, o evangelho nos proporciona, gente. Esse estilhaço que vem para derrubar o soldado, para tirar a possibilidade de você andar. Quando você calça os pés na preparação do evangelho da paz e se reveste do Senhor, ninguém te para, ninguém te detém, não tem nenhum estilhaço que diga, agora ele vai ficar ali, furou o pé, vai ficar sentado na barreira, alguém vai atingi-lo, porque ele está calçado na preparação do evangelho da paz. Terminando, tomando sobretudo o escudo da fé,
com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Escudo da fé. Gente, a Bíblia diz, lá em Romanos, no capítulo 10, que a fé vem pelo quê? Pelo ouvir o quê? A palavra. Eu disse para os irmãos agora há pouco que, quando ele falou sobre a verdade, ele falou da palavra. Agora ele disse que nós temos que ter fé. Nós podemos ter fé em muitas coisas, mas não se trata de em que coisa você tem fé. Tem pessoas que acreditam, por exemplo, nos astros, acreditam até em mentiras. Se trata de você ter fé em Cristo Jesus. E ele diz assim, olha, o escudo da fé, quando se fala de escudo, gente, não sei se vocês sabem, todo mundo já viu os filmes dos soldados, né? As armaduras dos soldados. O escudo ficava sempre aqui à frente, porque eles lutavam com uma mão, e a outra mão segurava o escudo, que aí eles iam livrando ali da espada ou das flechas dos seus inimigos, segurando uma espécie de protetor à sua frente. E a fé, ela vem para isso. Quando o inimigo coloca contra a sua vida algo que vem para te acertar, para te atingir, a tua fé está firmada naquele que te faz vencer. Por mais que alguém te traga notícias, histórias, promessas, alguém diz assim, eu vou cortar o teu pescoço, a sua fé não está nas palavras dos homens, a sua fé está no Senhor que te chamou. Tomai também o capacete da salvação, e eu vou terminar. Quando se fala de capacete, a gente protege o quê, pessoal? A cabeça. Os irmãos sabem que a parte pensante do corpo, a parte comandante do corpo está onde? Na cabeça. Se alguém atingir a tua cabeça, provavelmente ela te derrube. Se você der um tapão com força na cabeça de alguém, você derruba, porque você deixa a pessoa desorientada. A direção vem daqui. Uma pessoa atingida na cabeça, provavelmente ela não suporte. E o inimigo sabe disso. E olha, eu vou dizer para você, então o inimigo vai... Que tipo de acerto ele vai tentar atingir na tua cabeça? Gente, o que tem de pessoas sendo atingidas aqui dentro? Você olha fisicamente, está tudo bem. Se você fizer exame na pessoa, está tudo bem. Não tem colesterol alto, não tem problema, não tem doença nenhuma. O problema está só aqui, ó. Não consegue andar, não consegue pensar, não consegue acreditar, não consegue se levantar, chora. Você leva a palavra, irmão, vai dar certo, te anima, Jesus está contigo, mas ela está atingida aqui dentro. Para ela as pessoas não prestam, para ela as pessoas estão contra ela, para ela tudo está indo de mal a pior, só tem sepultura na frente dela, não tem nenhuma porta aberta, a vida dela não presta, tudo está aqui dentro, porque ela foi setada. O inimigo disse assim, olha, você não presta, e acabou. E Jesus te trouxe aqui nessa noite para dizer o seguinte: você custou o sangue de Jesus, porque você tem valor mais do que o mundo inteiro. Se o Senhor deu a vida dele por a sua, é porque você presta sim. E o inimigo sabe disso, e é por causa disso que ele tanto deseja tirar a sua vida, mas você vai sair com um capacete daqui dessa noite, em nome de Jesus. Glória a Jesus. E a espada do Espírito, que é quem? A palavra. Terceira vez que ele se reporta à palavra. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Veja, Jesus venceu lá no deserto, utilizando a palavra. Sempre que o inimigo chegava para ele com uma proposta, ele dizia o seguinte: mas está escrito. Como é que você tem possibilidade de vencer o inimigo se você não conhece a palavra? Quanto tempo de meditação você tem dedicado diariamente para conhecer a palavra? Eu queria terminar aqui refletindo com você.
Quanto tempo de meditação na palavra eu tenho empreendido na minha casa com a minha família? Quando o Senhor diz para Josué que continue com o povo, ele disse assim, olha, é o seguinte, essa palavra tem que ser meditada de dia e de noite. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Lá em Deuteronômio 6, ele diz assim, olha, ensina isso para os seus filhos caminhando, deitando-te, levantando-te, aonde você estiver, na testeira da sua cama, não te aparte dessa palavra. Nós sabemos que aqui está a nossa fé. Vem pelo ouvir a palavra. Aqui está a verdade, é a palavra. Aqui está a nossa fonte de vida, aqui está o pão da vida, aqui está a água que alimenta, é a palavra. Por que nós não dedicamos tempo para a palavra? E aí eu pergunto para você, diante disso, o inimigo perde ou ganha? Gente, eu estou falando aqui, é uma receita muito séria, porque eu queria que a igreja em Alto Alegre tomasse uma atitude. Nós vamos vencer por meio da palavra e da oração. Porque o apóstolo Paulo termina dizendo o seguinte, deixa eu voltar rapidamente, ele termina dizendo o seguinte, orando, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra, orando em todo. Então eu preciso ler a Bíblia e orar. Não é que você tem que esperar o dia do ciclo de oração, não é que você tem que esperar o dia da oração da igreja, alguém que faça oração na tua casa. É importante isso? É, mas tem que ter uma vida de oração. Tem gente que fica tão ligada na oração que tudo que acontece ela está, Senhor, o Senhor concorda com isso? A conversa dela com Jesus, ela é aquilo que Jesus falou, orai sem cessar. O tempo todo ela está lá. Acontece alguma coisa, Jesus, tenha misericórdia. Senhor, cobre aqui com teu sangue. A oração dela é perpétua, é contínua. Mas há pessoas que nem mesmo diante das aflições, dos problemas, ela fala o seguinte, ai minha Nossa Senhora, São Francisco de Assis, Jesus quer que você clame por Ele, orai sem cessar, orando em todo o tempo, e não somente isso, o apóstolo Paulo diz o seguinte, olha, vigiando nisso, diga assim, vigiando, e aí ele diz o seguinte, perseverando, orar, ler a palavra, vigiar, perseverar, não é só hoje, é todo dia. Eu disse para os irmãos que não tem trégua, até o arrebatamento da igreja, você está numa guerra. E ele diz o seguinte, com toda súplica, com todo tipo de oração, todo dia, por todos os crentes. E aqui nós entramos numa coisa muito boa, a igreja que ora uns pelos outros. Ah, como é gostoso, eu estou com saudade, nós vamos começar semana que vem. Nós já começamos o ciclo de oração em casa, a gente vai poder começar de volta aqui na igreja, aquela oração em que alguém se levanta e ora de uns pelos outros, e ele termina dizendo o seguinte, e por mim aqui ó, e por mim, para que me seja dada a palavra, não abrir e fechar da minha boca, e agora eu me faço do apóstolo Paulo, e vocês também vão orar por mim, e eu por vocês. Nós vamos orar por todos os santos, para que nós possamos vencer as nossas batalhas. Irmãos, e eu quero terminar aqui, irmã Samara, se tiver aí um refrão, eu quero só fazer uma oração pela igreja, nós já vamos terminar. E eu quero dizer para os irmãos, ficar com esse versículo. Volta ao 13. Mesma coisa, só volta ao versículo 13. Vamos lá, 1, 2, 3. Irmão, só dessa parte, e havendo feito tudo ficar firme, eu queria ver um coral, porque essa é a principal de todas. Depois de tudo isso que foi falado, nós temos que ficar o quê? Então vamos lá, só essa parte aí. 1, 2, 3. Ficai firmes. Oh Jesus, eu quero orar por a sua vida nessa noite. Eu não sei se tem alguém que de repente cedeu para o inimigo por algum motivo, se o inimigo teve vitória sobre a tua casa,
Se o inimigo de repente tomou o campo aí, você está perdendo a batalha. Eu quero inclusive, antes de fazer essa oração, abrir a oportunidade. Se alguém nessa noite se encontra com as forças aí abatidas, um pouco desanimado, talvez esteja um pouco na beira do caminho e queira dizer o seguinte: a partir de hoje eu quero fechar o meu compromisso, renovar a minha aliança com o Senhor. Eu quero aceitar Jesus, eu quero me entregar a Jesus, eu quero dar essa oportunidade. Tem alguém que gostaria de refazer sua aliança com o Senhor? Nós vamos cantar agora, mas eu quero orar por a sua vida nesse momento. Jesus tem salvação para a tua casa. Você vai vencer essa batalha. A tua casa estará de pé. Jesus disse que a nossa casa é semelhante a alguém que construiu uma casa sobre a rocha. Porque quem está construindo sobre a areia, o vento vem e leva, mas aquele que está sobre a rocha permanece de pé. Glória a Jesus. Vem. Feche os seus olhos nesse momento. Glória a Jesus. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo escolhido seu. Sou abençoado. Se tiver alguém para se reconciliar com Jesus, não precisa vir aqui à frente para não aglomerar. Só levante a sua mão aonde você está e feche hoje uma aliança com o Senhor Jesus. Oh Pai, todo dia as propostas vêm e me chamam, e me chamam todo dia, as tentações, e elas fazem o quê? E me chamam todo dia, o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho, diga. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Levante a sua mão agora onde você está. Oh Jesus, ora comigo, Senhor. Pai, nós estamos agora, depois de ouvir a palavra do Senhor, com uma responsabilidade tão grande, porque nós acabamos de relembrar o quanto o inimigo é sagaz, astucioso, o quanto o inimigo tem investido, Senhor, para derrubar o meu irmão e a minha irmã, para derrubar, Senhor, esse soldado, para derrubar o ministério dessa pessoa, para derrubar a casa dessa pessoa. Meu Deus, mas o Senhor trouxe essa pessoa para cá, porque o Senhor tem um propósito muito mais especial, porque o Senhor tem algo muito grande, preparado, reservado para essas vidas. E eu quero o Senhor apresentar diante do Senhor, pedindo ao Teu Espírito Santo, que nessa noite nos dê autoridade do céu, para que nós estendamos as mãos e declaremos todo o projeto do inferno que caia hoje, em nome de Jesus. Todo o projeto do inferno que caia hoje, em nome de Jesus. Começa a receber vitória agora, em nome de Jesus, sobre a tua vida. Começa a receber vitória nessa noite sobre a tua vida. Você que estava triste ao chegar aqui, levante a sua cabeça. Você que pensou em parar ao chegar aqui, levante a sua cabeça. Você que entrou aqui nessa noite, aleluia, preso, abatido, ferido, angustiado, receba alegria em nome de Jesus. Receba alegria em nome de Jesus. Receba vitória em nome de Jesus. Seja fortalecido em nome de Jesus. Saia daqui nessa noite fortalecido, fortalecida em nome de Jesus. Levante a mão, glorifique ao Senhor. Seja fortalecido nessa noite. Receba a presença do Senhor sobre a tua vida. Deixa o Espírito Santo entrar sobre a tua vida, sobre a tua casa. Você não vai cair. Você não vai cair. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Eu vivo a vida do Senhor. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder.
Oh, aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor. Aplauda, glorifique, exalte. Seja fortalecido, seja abençoado em nome de Jesus. Bendito seja o Senhor.